barbeiro milionário humilha a mendiga negra e chora ao descobrir segredo inesperado. Carlos era conhecido como o rei da tesoura em sua cidade. Seu salão de beleza, elegante e envidraçado, era frequentado por empresários, políticos e muita gente que queria estar perto do sucesso. Ele posava de bem-sucedido, com sorrisos Colgate e sempre com seu terno impecável. Mas por trás daquela fachada brilhante havia uma solidão profunda que o acompanhava como uma sombra. Ele conseguia sentir a frieza do olhar alheio, as divisões sociais que o cercavam. Era um lugar onde riqueza e pobreza se cruzavam de maneira cruel. Um dia, enquanto se preparava para mais um dia de cortes e conversas vazias, um homem entrou na sua vida. Pedro era um mendigo negro, com cabelos desgrenhados e um olhar que parecia carregar o peso do mundo. A cidade transformou-se em silêncio quando ele cruzou a porta. Carlos olhou para ele com desprezo. O que aquele homem poderia oferecer? Nada. Apenas um odor de miséria que fazia o salão perder seu brilho. Eu não faço cortes de cabelo de pessoas como você, Carlos declarou, com um sorriso cínico. O olhar de Pedro, que esperava um pouco de compaixão, se apagou. O coração de Carlos não tremeu. Ele estava seguro na sua bolha. Mas enquanto o mendigo se virava e saía, uma onda estranha de inquietação passou por ele. Como pôde ser tão cruel? Não que ele pudesse se importar. Claro, havia muito em jogo para alguém como Carlos. Naquele mesmo dia, tudo mudaria. Enquanto Carlos trabalhava, um grito ecoou pela rua. Um acidente, um barulho ensurdecedor. Ele se virou e viu Pedro, agora em meio ao caos, ajudando uma criança caída na calçada. O contraste era gritante. Aonde estava a indiferença que ele mostrara? Por um momento, Carlos ficou paralisado, assistindo a cena com incredulidade. Pedro, o homem que ele havia menosprezado, era agora um herói em meio à dor. E ali, entre o misto de aplausos e murmúrios de reprovação, algo começou a se desenrolar dentro de Carlos. Uma memória obscurecida por anos de sucesso e egoísmo voltou à tona. Um segredo cuidadosamente enterrado que poderia desmantelar tudo o que ele havia construído. Eles eram mais do que estranhos. Havia um laço que unia suas histórias de maneira inesperada. Os seus pensamentos se aglomeravam, uma tempestade de emoções. Quem sou eu realmente? Questionou-se, a imagem de Pedro gravada em sua mente. Era um dilema, proteger sua imagem ou confrontar a verdade que o assombrava. Enquanto a tensão na cidade aumentava, a atmosfera tornava-se carregada, e Carlos sentia que o peso de suas escolhas poderia mudar tudo. Nada seria como antes. A revelação que pairava entre eles estava prestes a explodir, e a pergunta ressoava. Até onde Carlos iria para proteger o que considerava seu? No fundo, sob a superfície brilhante da cidade, havia muito mais a descobrir. A vida de ambos estava prestes a se entrelaçar de forma que nem ele poderia imaginar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos estava preso em seus pensamentos, assistindo a C.
o que eu realmente sou. E antes que pudesse responder, um grito cortou o ar. Um grito agudo e desesperado. Olhares se viraram para a esquina da rua. Uma mulher, visivelmente angustiada, corria em direção ao local. Seu rosto branco como a palidez da dor. Era Ana, a namorada de Carlos. De olhos arregalados e cabelo desgrenhado, ela se aproximou apressada. Carlos, a criança, ela foi. Os murmúrios cresceram, vozes lançadas ao vento. A multidão crescia ao redor, e a vida na rua parecia suspensa em um instante tenso. Pedro aleijou-se ao perceber o desespero de Ana. Ele avançou, mas as pessoas o contiveram. "O que você está fazendo aqui?" Alguém lhe gritou. E o que Carlos viu a seguir o atingiu como um soco no estômago. A criança caída era seu próprio filho. O mundo girou à sua volta. Desde a distância segura em que se mantivera, nunca soube que Ana estava grávida. Uma onda de choque o percorreu. Um fluxo frio que drenou sua força. A raiva, a vergonha, a confusão, amalgamadas num turbilhão de sentimentos. Ele não sabia, não havia percebido. A frieza em seu olhar, a solidão que previu, tudo se dissipou em um clarão de dor. "Meu Deus, não pode ser verdade!" Ele gritou, sua voz ecoando entre os que assistiam. Mas a verdade era inegável. Ana caiu de joelhos, os braços estendidos na direção da criança, enquanto as sirenes se aproximavam. Os rostos ao redor dele eram um emaranhado de emoções. Choque, tristeza, compaixão. Ninguém sabia o que fazer, nem mesmo Carlos. Uma parte dele desejava ir até Ana e abraçá-la, mas outra parte queria esconder-se na sua bolha de sucesso. O que restava de sua imagem agora? Ele não era mais o barbeiro milionário, mas um pai falho, alguém que falhou com a própria família. Pedro, mesmo em sua situação triste, fez um movimento. Ele conseguiu se aproximar de Ana e, com um olhar de compreensão, disse: "Ela vai ficar bem. Acredito nisso." Suas palavras conseguiram trazer um sopro de esperança. Mas ainda assim, o peso da realidade era esmagador. As sirenes cortaram o ar. Cada passo dos paramédicos trouxe o temor da incerteza. Carlos observava tudo apático, como se a cena estivesse acontecendo em câmera lenta. O olhar furioso de Ana. As mãos das pessoas que tentavam ajudar. O corpo in. E então, algo mudou. Carlos sentiu uma pressão em seu peito. Ele começou a entender que o ouro que colecionara em sua vida não podia comprar a vida do filho, nem curar o coração de Ana. Era tudo um jogo, e ele fora o maior perdedor. Mas havia mais naquela mistura explosiva de sentimentos. Pedro. A conexão entre eles pôde ser mais profunda do que um simples desprezo. O que mais havia naquela história que Carlos não sabia? Entre gritos de desespero e o som dos paramédicos, uma voz reverberou dentro de Carlos. "E se isso não for só sobre mim?" Ele olhou para Pedro, e uma pergunta se formou em sua mente. A revelação que ele temia e desejava ao mesmo tempo estava prestes a emergir das sombras de seu passado. As possibilidades dançavam no ar, e tudo o que Carlos podia fazer era esperar para descobrir qual verdade se revelaria a seguir. Carlos observava a cena, paralisado. O coração batendo em descompasso. Ele não sabia o que fazer. Estava entre a necessidade urgente de agir e o peso do pavor que o mantinha preso. Olhando para Ana, a dor em seu rosto era como uma lâmina. O que ele poderia fazer? As sirenes se aproximavam. Seu choro ecoava em sua mente. E então a cena se desenrolou diante de seus olhos como um filme em câmera lenta.
o corpo inerte da criança. Ele queria aproximar-se, querer gritar, mas as palavras falhavam e a culpa o sufocava. Pedro, ainda ao lado de Ana, tentava consolar a mulher, mas havia uma tensão crescente no ar, como se algo estivesse prestes a explodir. Do nada, um estrondo cortou a multidão. Uma explosão de tal intensidade que fez todos se jogarem ao chão. O salão de beleza de Carlos, que antes era um símbolo de orgulho, agora era um monte de lixo. Vidros quebrando, gritos de terror, o cheiro de fumaça se espalhando. Carlos se levantou, em choque. O que havia acontecido? Os gemidos da multidão misturavam-se às sirenes, mas algo mais surgiu no meio da confusão. Entre a poeira e o pânico, uma figura familiar apareceu do outro lado da rua. Era Fernando, o ex-melhor amigo de Carlos. Ele estava lá, mas não era o Fernando que Carlos lembrava. O olhar de seu amigo estava carregado de intensidade, seus olhos brilhando com uma raiva latente. "Carlos!" Fernando gritou, interrompendo o caos com sua voz poderosa. "O que você está fazendo? Olhe ao seu redor. O que você fez?" Suas palavras cortaram o coração de Carlos como facas. "O que eu fiz?" Ele retorquiu confuso. Fernando avançou, enfrentando a multidão, a brisa do desastre fazendo-os parecer imagens em um filme de ação. "Isso não é só sobre você. Nunca foi!" Fernando rugiu. Aquelas palavras foram como um soco na cara. Carlos se lembrava do passado entre eles, antes da fama, antes do sucesso. "Você se esqueceu de quem você é", Fernando continuou. "Você acha que o sucesso pode esconder tudo? Não pode." O olhar ardente do amigo queimava na pele de Carlos. A tensão cresceu, cada palavra de Fernando filtrando-se na sua mente. Ali estava a verdade que ele sempre temia, o passado e as escolhas que o levaram aonde estava agora. A multidão começou a se dispersar, mas as palavras de Fernando ainda ecoavam. "Você não é o homem que pensa que é. Está prestes a perder tudo." A realidade caiu como uma tempestade. Carlos começou a compreender que o acidente não era acidental. Ele olhou para Pedro, que agora observava tudo em silêncio. E se deu conta de que a conexão entre os três era mais profunda do que ele jamais imaginou. O que estava acontecendo era maior do que seus egoísmos, do que qualquer vaidade. Então, enquanto o desespero aumentava, com as luzes vermelhas das ambulâncias refletindo nas paredes quebradas do estádio de beleza, uma voz ecoou na mente de Carlos. "Por que você não decidiu procurar a verdade antes que fosse tarde demais?" E nesse momento, o chão sob seus pés começou a tremer. Uma faceta do passado que poderia desmantelar tudo em que havia apostado. Sua mãe. Com um grito indizível, a mulher apontou diretamente para Carlos, e suas palavras ressoaram, como se estivessem em uma câmara ecoante. "Você não sabe de tudo. A verdade está prestes a ser revelada." O que isso significava? O que mais estava escondido nas sombras de suas vidas? E o que realmente unia Pedro, Fernando e a mulher que ele sempre tentou esquecer? O choque pulsava no ar. Ele sentia sua vida inteira prestes a desmoronar. O que mais não sabia? A tensão que pairava era palpável, e a única coisa que Carlos podia fazer era esperar. Esperar pela revelação que mudaria tudo. Enquanto Carlos encarava a figura familiar da sua mãe, algo na atmosfera mudava. O caos e gritos ao redor
pareciam se distanciar. O olhar de sua mãe era uma mistura de desespero e determinação. Você não sabe de tudo. Suas palavras reverberavam, pesadas e cheias de significados. O olhar dela o cortava como uma adaga, e ele sentiu a base do que acreditava entender tremer. O que ela estava prestes a dizer poderia ser o fim ou o começo de tudo. Carlos se aproximou, os batimentos do coração acelerando. O que você quer dizer? O que você escondeu de mim? A voz dele tremia, a sensação de algo muito maior se aproximando. Mas antes que sua mãe pudesse responder, Fernando interrompeu a cena, sua raiva ainda fervendo. Carlos, olhe para isso! Ele exclamou, apontando em direção ao tumulto. No meio do pânico, uma luz estranha atravessou a cena. Um carro parou abruptamente, e uma porta se abriu. Uma mulher elegante, de cabelos longos e bem vestidos, saiu do veículo com um semblante decidido. Carlos reconheceu aquele rosto. Era Laura, sua ex-noiva. O que ela estava fazendo ali? Um lugar como aquele? Uma explosão de emoção agitava o estômago de Carlos. Por que estava vindo para ele agora? Laura caminhou até ele, o olhar fixo e penetrante, como se pudesse ver através da confusão que envolvia a vida dele. Carlos, você precisa saber quem realmente somos. Sua voz soava como um eco distante. O suspense tornou-se palpável. A multidão, os paramédicos, todas aquelas emoções intensas pareciam desaparecer. Era só ele e Laura. O olhar dela carregava um peso que Carlos nunca tinha visto antes. E então, com uma calma aterradora, ela completou. Ana não é quem você pensa que é. Aquela afirmação atingiu Carlos como um raio. Ana? A namorada dele? O mundo ao redor parecia girar e as cores esfumaçar. Como assim? O que é que você quer dizer com isso? O desespero começou a tomar conta dele, enquanto Fernando e sua mãe observavam. Silence dripping with tension. Laura respirou fundo, o olhar endurecendo. Eu sei sobre o que aconteceu entre nós. Sobre o filho que você achava que era seu. Ele não é seu. Carlos sentiu a realidade desmoronar sob seus pés. O chão desapareceu, puxando para a escuridão. Eu não. Pedro, que havia se mantenido observando, agora interveio. Carlos, você precisa escutar. Às vezes a verdade é mais dolorosa do que a mentira. As palavras dele pesavam, mas qualquer sentido fazia com que Carlos sentisse como se seu coração estivesse sendo destroçado em pedaços. Uma verdade oculta tão perto, mas tão distante. A multidão começou a murmurar, estrelas de curiosidade se acendendo em olhares trocados. O peso da dor e a realidade desmoronada deixavam o ar pesado. Carlos começou a processar as peças. A conexão entre eles parecia mais intensa. Ana e você estavam juntas antes de mim, não é? A informação explodiu em sua mente como um vulcão em erupção. Laura balançou a cabeça. Você não pode se deixar enganar. É mais do que isso. E o que você não sabe sobre Pedro, ele também está ligado. Tudo está interligado. As palavras eram traiçoeiras, provocando uma tempestade de emoções. Carlos se virou para Pedro, vislumbrando uma nova profundidade neste homem, que ele havia desprezado, esperando que a verdade viesse à tona. Um ruído súbito cortou o momento. Um grupo de pessoas começou a gritar e a empurrar na direção da criança caída. Carlos sentiu sua pulseira de fé quebrar, e ao olhar novamente para sua mãe e Fernando, um novo entendimento começou a surgir, iluminando o obscuro. O que mais secreta e dolorosamente estava escondido? O que realmente unia vidas e destinos? Você precisa decidir agora, Carlos. A voz de sua mãe ecoava em meio ao caos. A verdade estava ali, batendo na porta, mas o que seria? Uma nova reviravolta estava por vir,
e Carlos sentia que essa tempestade só fazia começar. Seu coração palpitava e uma pergunta se formava. E se tudo o que eu pensava saber estivesse errado? Carlos encarava Laura, as palavras dela ainda ecoando em sua mente. Ana não é quem você pensa que é. O mundo ao seu redor parecia girar. Ele mal conseguia processar a enormidade da revelação. O que isso significava para ele, para sua vida, para o filho que acreditava ser seu? Um silêncio pesado envolveu a cena, e os olhares de todos se voltaram para ele. A multidão estava atenta, confusa, quase hipnotizada pelo que estava prestes a acontecer. O som das sirenes ao fundo se tornava um ruído distante. Era como se o tempo tivesse parado. Como assim, Laura? O que você quer dizer? Sua voz tremia, cheia de incertezas. Laura respirou fundo. Aceitava a gravidade da situação. Carlos, antes de você e Ana, eu tive um relacionamento com ela. E não foi uma relação normal. O filho que você ama não é seu. É dele. As palavras caíram como pedras, ecoando. A revelação erradicava qualquer esperança. Seus olhos estão bem abertos, mas você está cego para a verdade. Pedro interveio. Suas palavras bruscas, mas não sem compaixão. A vida às vezes oferece caminhos sinuosos. E quem você acha que realmente está no controle pode simplesmente ser um marionete. Ele apontou para Carlos, mas também para todos. A verdade, como uma faca, cortava os laços que pareciam seguros. O olhar de Carlos se intensificou. Um nó formava-se em sua garganta. Não pode ser! Ele explodiu. Era incompreensível. Era um pesadelo. Ana, aquela mulher que ele pensava que conhecia tão bem. O filho que ele tinha feito planos de criar, de amar. Tudo um engano. Havia uma espiral desenfreada de emoções girando dentro dele, tempestade de raiva, mágoa e descrença. Nesse momento, a multidão ao redor começou a murmurar. Olha! Alguém apontou, e os olhos se voltaram para o meio da confusão. Um grupo de paramédicos estava empurrando o caminho, e algo estava prestes a acontecer. O barulho das sirenes ficou mais intenso. E então alguém se aproximou. Era Ana, mas não sozinha. Ela estava acompanhada por um homem alto, um estranho, que parecia estar ligando todos os fios. Ele era familiar e, ao mesmo tempo, um completo desconhecido. Carlos sentiu seu coração disparar. Quem é ele? Um sussurro ecoou entre os presentes. O homem se aproximou de Ana, colocando a mão em seu ombro de uma forma possessiva. Você não pode fazer isso, Ana. É hora de encarar a verdade, ele disse com uma voz que cortou o ar. O silêncio se espalhou novamente, e todos pareciam esperar pelo que ele diria. A expressão de Ana mudou. Estava misturada entre medo e resistência. Você não entende, ela gritou, sua voz tão alta que congelou a multidão. Se você contar a verdade agora, perderemos tudo. A tensão no ar era palpável, e o contraste entre os sentimentos deles era espelhado na cara de todos. Carlos observava, confuso. Que verdade ela estava escondendo? O homem olhou para Carlos com uma determinação feroz. Ela não pode carregar esse fardo sozinha. É hora de libertá-la. E você? O que isso significava? Carlos sentiu que uma parte dele estava sendo puxada. Quem era aquele homem? E por que seus instintos gritavam que algo muito maior estava em jogo? Não! Carlos gritou, lutando contra o que sentia dentro de si. Eu só quero entender. A confusão e o desespero em sua voz eram palpáveis. O que mais você está escondendo, Ana?
Ele precisava de respostas. Nesse momento, a terra sob seus pés começou a tremer. Uma nova onda de pânico atravessou a multidão. As sirenes soavam mais altas novamente, mas agora era diferente. Algo mais profundo estava acontecendo. O chão se destacou com uma explosão de fumaça, e todos se viraram para ver que o salão de beleza, sua fortaleza, estava em chamas. As chamas dançavam, consumindo tudo o que Carlos pensava ser seguro. E entre o caos, uma voz rispida ecoou através da fumaça. A verdade sempre vem à tona, Carlos. Ele não sabia se aquelas palavras vinham de um amigo ou um inimigo, mas a sensação de que estava prestes a perder tudo o que construíra, de forma irremediável, atingiu seu cerne. Ele olhou para Ana, para Pedro, para Laura e para a figura do homem que podia mudar tudo. Estava tudo prestes a desmoronar. O que mais ele não sabia? A realidade estava se desfazendo. Carlos sentia-se à beira de um abismo. E a pergunta estava na ponta da língua. O que vem a seguir? Carlos encarava Laura, seu coração disparando. Ana não é quem você pensa que é. As palavras reverberavam como um eco aterrorizante. Um peso insuportável se instalou em seu peito. Ele precisava de respostas. O que você está insinuando? Ele mal conseguia falar, a voz embargada pela confusão. Laura respirou fundo, os olhos fixos nos dele. O filho que você ama não é seu, e você precisa saber a verdade. Tudo isso que estamos vivendo é uma teia de mentiras. Cada palavra dela era um golpe na cara. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Carlos se sentiu tonto, como se o ar estivesse sendo sugado de seus pulmões. No fundo, Pedro se aproximou. Sua expressão seria tensa. Carlos, a verdade pode ser uma faca de 2 gumes. E antes que pudesse questionar mais, a multidão se agitava. Pessoas estavam gritando, e as sirenes soavam cada vez mais alta. Algo estava prestes a acontecer. Então, de repente, uma explosão ressoou. Todos se voltaram para onde tudo começou. O salão de beleza de Carlos, agora em chamas. Uma lufada de fumaça dançando pelo ar. Gritos de pânico ecoavam, e logo todos os olhares estavam voltados para a confusão. Aquele era o símbolo do sucesso dele, agora reduzido a uma pilha de cinzas. Não, não! Carlos gritou, desesperado. E naquele momento de distração, um homem desconhecido apareceu, abrindo caminho na multidão. Ele parecia intenso. Sua presença causava estranhamento. Ele não estava lá por acaso. Carlos! Gritou o homem, sua voz retumbante cortando o caos. Você precisa saber a verdade sobre quem você realmente é. Carlos congelou. Quem é você? Perguntou, sua voz mais fria do que pretendia. O homem olhou profundamente nos olhos de Carlos, como se estivesse tentando desenterrar algo escondido. Eu sou David, seu irmão. A revelação bateu com força, como um golpe no estômago. O quê? Carlos mal conseguiu processar. Um irmão? Tudo o que conhecia, tudo em que confiava, despencava. Isso não pode ser verdade. Eu não tenho irmãos. A multidão estava em um frenesi. Murmúrios percorriam os rostos confusos. Laura abriu a boca, mas as palavras não saíam. Pedro, ao lado deles, também estava paralisado. Todos estavam capturados por esse desdobramento surpreendente. Você e Ana, vocês não sabem, mas sua vida foi baseada em segredos, Carlos. David prosseguiu, seu tom urgente e profundo. Nossos pais esconderam isso de você, o que você valorizou.
está prestes a se transformar em poeira. Ana e você. Vocês não são o que pensam. O choque pulava entre eles. Cada palavra era uma detonação. Os olhares de Carlos percorreram a multidão, percebendo que cada um ali tinha uma opinião, um julgamento. A dor e o medo cresciam. Seu mundo estava desmoronando. E com isso, a imagem de Ana, o filho que supostamente era seu, começou a se desfazer. Uma onda de desespero levou sua mente a pensar em tudo o que poderia se perder. Isso não é verdade, Carlos gritou. Você está mentindo, não pode ser meu irmão. Mas mesmo enquanto proferia essas palavras, uma parte dele começou a duvidar. David mordeu os lábios, a intensa emoção piscando em seus olhos. A verdade nunca é fácil de aceitar, mas é a única coisa que permanece. Seu filho, a criança nos braços de Ana. Há algo que você não sabe sobre ela. O detalhe a respeito do filho gerou um novo tumulto em Carlos. O que ele ainda não sabia. E assim, entre chamas e lágrimas, enquanto o caos continuava, a revelação sinistra pairava sobre eles. Você precisa escolher, Carlos. Continuar ignorando seu passado ou enfrentar a tempestade que está a caminho. A decisão está em suas mãos. Carlos, pego entre doçura e dor, olhou para Ana, que agora parecia um espectro distante. Uma pergunta preenchia o ar. O que mais estava oculto? O que ele realmente sabia sobre seu passado, sua família e os laços que o amarravam a todos? O futuro era incerto, e cada batida de seu coração trazia a pergunta inquietante. A verdade realmente libertaria ou prenderia ainda mais seu espírito? Carlos estava paralisado. O mundo desmoronando ao seu redor. As palavras de David ecoavam na mente dele. Mas o que mais viria à tona? O que mais estava escondido? O calor das chamas do salão de beleza iluminava sua ansiedade, e o olhar aflito de Ana fixava-se nos dele, cheio de desespero. Ela parecia perdida, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Carlos, por favor, ela implorou, a voz embargada em meio ao caos. Preciso que você acredite em mim. Como posso acreditar em você? Carlos gritou, o nó em sua garganta quase o sufocando. Havia muito em jogo. Seu mundo estava desmoronando, e as chamas à sua volta apenas adicionavam combustível ao fogo da confusão. Ele se virou para David, que observava com um olhar intenso. Você não pode estar falando sério. Como eu jamais soube disso? Mas antes que David pudesse responder, um estrondo profundo cortou o ar. A terra tremeu sob seus pés, e algo se moveu rapidamente na multidão. Carlos virou-se para ver um homem se aproximando, abrindo caminho entre as pessoas, seus olhos fixos nas chamas. Era outro sujeito desconhecido, mas carregava uma expressão que deixava claro que não tinha boas intenções. Tá tudo acabado, Carlos. Ele gritou, a voz ensurdecedora. O olhar que ele lançou para Ana era de desprezo. Você nunca foi digno dela. O coração de Carlos disparou. Quem é você? Ele perguntou, tentando entender o que estava acontecendo. O que você quer? O homem sorriu de forma sardônica, e aquela expressão fez Carlos sentir um frio na espinha. Você sabe quem sou. Sou o verdadeiro pai do seu filho. O murmúrio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Todos pararam e olharam. Os olhares entrelaçados, cheios de confusão e espanto. Ana se encolheu, enquanto a cor desaparecia do seu rosto. Isso não pode ser verdade. Ela chorou, a voz tremendo. Mas o homem se aproximou, encarando Carlos com um brilho malicioso nos olhos. Você acha que ela te amava? O filho foi ficção. Ele sempre foi meu. Carlos sentiu o chão desabar sob ele. O quê? Como assim? Perguntou, sua mente girando.
Ele queria desferir um soco naquele homem, mas estava paralisado. O que mais era uma mentira. A vida dele estava se transformando em um pesadelo. Não pode! Isso não faz sentido! Pedro se intrometeu, seu olhar fixo em Ana. Me diga que isso não é verdade. O ar estava carregado de tensão, e os murmúrios da multidão se intensificavam, como se todos assistissem a um espetáculo trágico. Ana hesitou, as lágrimas continuavam. Eu não sabia, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Eu achei que era melhor assim. Carlos, eu não queria que você soubesse. E então, em um movimento rápido e inesperado, o homem se lançou para a frente e pegou Ana pelo braço, puxando-a com força. A multidão ficou em choque, gritando e se movendo para trás. Vem comigo, Ana. A verdade vai ser revelada. Um jeito ou outro. Carlos, dominado pela raiva, avançou, mas as chamas ao fundo pareciam dançar de forma ameaçadora, como se o próprio ambiente estivesse em alvoroço. Não era apenas fogo. Era uma representação de tudo o que estava queimando em sua vida. Ele não podia deixar aquilo acontecer. Não! Gritou, tentando alcançá-la. Ela não vai a lugar nenhum. Mas o homem a segurou firme, e o olhar que lançou a Carlos continha uma promessa de destruição. O pânico tomou conta, e os gritos tornaram-se ensurdecedores à medida que a realidade começava a se desdobrar em 1000 pedaços. Entretanto, entre a confusão, as chamas intensificavam a cena sombria e distorcida que se desenrolava diante dele. Então, de repente, a multidão começou a se apartar, e uma ambulância parou na esquina da rua. Luminosos, os sinais vermelhos piscavam, trazendo uma nova onda de esperança. Mas, enquanto os paramédicos saltavam do veículo, algo mais chocante ocorreu. O homem virou-se e soltou uma revelação que varreu Carlos como um tsunami. Você só vai descobrir que sua vida inteira é uma mentira. O que você chamou de família não é o que parece. Afinal, a verdade virá até você, cedo do que imagina. Ele olhou para Carlos com uma risada cruel, um som que ecoou através do caos. E em um instante, tudo começou a girar. As cores se mesclavam e a realidade distorcida irrompeu como um espelho quebrado. Uma nova pergunta começou a assombrar Carlos. Quem sou eu realmente? As chamas pareciam dançar ao som de seus pensamentos, enquanto o futuro se tornava nebuloso. O que mais estava prestes a ser revelado? A cena, imersa em brigas e revelações obscuras, deixava o público em estado de choque, e Carlos sentia que a hora da verdade estava prestes a chegar. Uma tormenta de segredos prestes a desabar em sua cabeça. Carlos estava paralisado, o mundo desmoronando ao seu redor. As palavras de David ecoavam na mente dele. Mas o que mais viria à tona? O que mais estava escondido? O calor das chamas do salão de beleza iluminava sua ansiedade, e o olhar aflito de Ana fixava-se nos dele, cheio de desespero. Ela parecia perdida, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Carlos, por favor, ela implorou, a voz embargada em meio ao caos. Preciso que você acredite em mim. Como posso acreditar em você? Carlos gritou, o nó em sua garganta quase o sufocando. Havia muito em jogo. Seu mundo estava desmoronando, e as chamas à sua volta apenas adicionavam combustível ao fogo da confusão. Ele se virou para Davi, que o observava com um olhar intenso. Você não pode estar falando sério. Como eu jamais soube disso? Mas antes que David pudesse responder, um estrondo profundo cortou o ar. A terra tremeu sob seus pés, e algo se moveu rapidamente na multidão. Carlos virou-se para ver um homem se aproximando, abrindo caminho entre as pessoas, seus olhos fixos nas chamas. Era outro sujeito desconhecido.
mas carregava uma expressão que deixava claro que não tinha boas intenções. Está tudo acabado, Carlos, ele gritou, a voz ensurdecedora. O olhar que ele lançou para Ana era de desprezo. Você nunca foi digno dela. O coração de Carlos disparou. Quem é você? Ele perguntou, tentando entender o que estava acontecendo. O que você quer? O homem sorriu de forma sardônica, e aquela expressão fez Carlos sentir um frio na espinha. Você sabe quem sou. Sou o verdadeiro pai do seu filho. O murmúrio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Todos pararam e olharam, os olhares entrelaçados, cheios de confusão e espanto. Ana se encolheu, enquanto a cor desaparecia do seu rosto. Não, isso não pode ser verdade. Ela chorou, a voz tremendo. Mas o homem se aproximou, encarando Carlos com um brilho malicioso nos olhos. Você acha que ela te amava? O filho foi ficção. Ele sempre foi meu. Carlos sentiu o chão desabar sob ele. O quê? Como assim? Perguntou, sua mente girando. Ele queria desferir um soco naquele homem, mas estava paralisado. O que mais era uma mentira. A vida dele estava se transformando em um pesadelo. Não pode, isso não faz sentido. Pedro se intrometeu, seu olhar fixo em Ana. Me diga que isso não é verdade. O ar estava carregado de tensão, e os murmúrios da multidão se intensificavam, como se todos assistissem a um espetáculo trágico. Ana hesitou. As lágrimas continuavam. Eu não sabia. Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Eu achei que era melhor assim. Carlos, eu não queria que você soubesse. E então, em um movimento rápido e inesperado, o homem se lançou para a frente e pegou Ana pelo braço, puxando-a com força. A multidão ficou em choque, gritando e se movendo para trás. Vem comigo, Ana. A verdade vai ser revelada, um jeito ou outro. Carlos, dominado pela raiva, avançou, mas as chamas ao fundo pareciam dançar de forma ameaçadora, como se o próprio ambiente estivesse em alvoroço. Não era apenas fogo, era uma representação de tudo que estava queimando em sua vida. Ele não podia deixar aquilo acontecer. Não! Gritou, tentando alcançá-la. Ela não vai a lugar nenhum! Mas o homem a segurou firme, e o olhar que lançou a Carlos continha uma promessa de destruição. O pânico tomou conta, e os gritos tornaram-se ensurdecedores à medida que a realidade começava a se desdobrar em 1000 pedaços. Entretanto, entre a confusão, as chamas intensificavam a cena sombria e distorcida que se desenrolava diante dele. Então, de repente, a multidão começou a se apartar e uma ambulância parou na esquina da rua. Luminosos, os sinais vermelhos piscavam, trazendo uma nova onda de esperança. Mas enquanto os paramédicos saltavam do veículo, algo mais chocante ocorreu. O homem virou-se e soltou uma revelação que varreu Carlos como um tsunami. Você só vai descobrir que sua vida inteira é uma mentira. O que você chamou de família não é o que parece. Afinal, a verdade virá até você mais cedo do que imagina. Ele olhou para Carlos com uma risada cruel, um som que ecoou através do caos. E em um instante, tudo começou a girar. As cores se mesclavam e a realidade distorcida irrompeu como um espelho quebrado. Uma nova pergunta começou a assombrar Carlos. Quem sou eu realmente? As chamas pareciam dançar ao som de seus pensamentos, enquanto o futuro se tornava nebuloso. O que mais estava prestes a ser revelado? A cena, imersa em brigas e revelações obscuras, deixava o público em estado de choque, e Carlos sentia que a hora da verdade estava prestes a chegar. Uma tormenta de segredos prestes a desabar em sua cabeça. De repente, um novo personagem surgiu entre as chamas, uma mulher de cabelos curtos e uma expressão decidida. Carlos! Ela gritou, a voz cortando o ar.
Ele a reconheceu imediatamente. Era Beatriz, sua antiga professora de infância. A mesma que o havia incentivado a sonhar grande. Uma onda de confusão o envolveu. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou. Mas a mulher não perdeu tempo. "Você precisa entender, Carlos. Não é só sobre você e Ana. O que está acontecendo está muito além do que você imagina." As palavras dela pareciam carregar um peso esmagador. "Os segredos que você busca, existe uma ponta do iceberg que você ainda não viu." Carlos ficou paralisado, olhando para ela, enquanto a multidão murmurejava. "O que você sabe?" ele perguntou, a urgência na voz tomando conta de seu ser. Beatriz deu um passo à frente, sua expressão agora grave. "A verdade é que todos estão conectados. Cada escolha que você fez ressoou em cada vida ao seu redor. O passado, o presente, tudo isso está interligado de formas que você não pode nem imaginar." E então apontou para Pedro, que estava em choque. "E Pedro, você precisa saber que ele era uma parte dessa história desde o início." "Não!" Carlos gritou. A dor de todos os segredos e mentiras chegando a um clímax. O que Beatriz estava dizendo, agora tocando o centro do seu desespero. Como assim? Os olhos de Beatriz brilharam com uma intensidade sem igual. "Pedro e Ana guardam um segredo que pode mudar tudo. E o seu filho, depois, Ele é uma peça central nisso tudo. E você precisa escolher agora, antes que seja tarde demais." Carlos sentiu seu mundo desmoronar novamente. O que havia de errado? O que ele realmente sabia sobre aqueles que amava? Uma nova visão de sua vida começou a se desdobrar em sua mente como um livro antigo, páginas se virando rapidamente na tempestade de sua confusão. Havia um novo mistério pairando. O que mais estava escondido? A cada segundo, a tensão aumentava, e sob a pressão dessas revelações, Carlos sabia que algo profundamente chocante ainda estava por vir. Carlos sentia como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. As revelações de Beatriz reverberavam em sua mente. Segredos, mentiras, tudo se entrelaçando em uma teia complicada. E ali, diante de tudo, ele tinha que decidir: encarar a verdade ou ser consumido pela névoa de incertezas. O calor das chamas refletia sua angústia interna e a multidão ao redor parecia presa em um torvelinho de choque e desespero. "O que você está dizendo, Beatriz?" ele perguntou, com a voz trêmula. "Como Pedro, Ana e eu estamos todos conectados." A tensão no ar era palpável, quase elétrica. Todos observavam com olhares ansiosos, alguns com a boca aberta em espanto. Beatriz respirou fundo. A expressão dela carregava um peso. "Carlos, seu passado nunca foi simples. Pedro, ele é mais do que um mero mendigo. Ele também é seu irmão." As palavras cortaram como uma lâmina afiada, e a multidão estremeceu. Os murmúrios aumentaram. Carlos olhou para Pedro, tentando entender. "Eu sou o quê?" Pedro disse, balançando a cabeça, claramente chocado. "Isso não pode ser verdade." Sua voz soava angustiada. A confusão tomava conta de todos ao redor. E antes que Carlos pudesse processar aquilo, as chamas atrás dele se intensificaram, e um grito cortante perfurou o caos. Uma mulher que estava na multidão desmaiou, e alguém a puxou para o lado, com um olhar preocupado. O alvoroço aumentou, e em um sobressalto, Carlos se virou para ver Ana, presa nas garras do desconhecido que a havia agarrado antes. "Você sabia, Ana?" Carlos gritou, o nó na garganta quase o fazendo sufocar. "Sabia de tudo isso e não me contou?" O desespero brotava como uma planta daninha em sua mente.
A sensação de traição parecia quase física. Eu não tinha escolha. Ana chorou, os olhos marejados. Era mais complicado do que eu pude explicar. Mas o homem que a segurava apenas sorria, uma expressão calculista. A verdade sempre vem à tona, Ana. Chegou a hora de eles descobrirem o que realmente aconteceu. O tom dele era ameaçador, uma sombra de malícia em sua voz. Carlos e a multidão, hipnotizados, observavam. O homem que agarrava Ana continuou. Você não sabe, Carlos. O filho que você imagina ser seu, não é. Ele é meu. Um murmúrio coletivo percorreu a multidão, como se todos tivessem levado um soco no estômago. Ana estava radiante, o rosto descomposto entre lágrimas e desespero. O impacto daquelas palavras foi devastador. Carlos sentiu sua visão se turvar. O que mais estava escondido? O que fazer com toda a confusão que agora o cercava? Ele olhou para Ana, por um momento, esperando ver sinais de amor, mas o que encontrou foi uma mistura de dor e medo. Não pode ser verdade, Carlos murmurou. Ana, me diga que isso não é verdade. Ele queria acreditar que tudo era uma ilusão, um truque cruel que o universo havia lhe pregado. Neste momento, uma explosão atrás deles interrompeu os pensamentos confusos. O salão de beleza, referência de seu sucesso, estava em chamas. O roxo e laranja intenso engolindo tudo. Uma onda de calor o atingiu, e a multidão começou a entrar em pânico, as pessoas empurrando-se para longe das chamas crescentes. Em meio ao frenesim, uma figura conhecida surgiu na frente de Carlos. Era sua mãe. Ela estava ofegante, o rosto pálido e com lágrimas nos olhos. Carlos, você precisa ouvir. Há algo que você não sabe. As palavras dela sumiram em meio ao grito da multidão. A mulher que desmaiara antes estava sendo reanimada, e o desespero estava em todos os rostos. Mas Carlos não conseguia desviar o olhar da mãe. O que mais está escondido, mãe? Que segredos eu ainda não descobri? E então, a revelação que mudou tudo. Eu não sou sua mãe, Carlos. Sou sua avó. Sua verdadeira mãe está viva. E ela é Ana. As palavras dela cortaram como uma lâmina. Todo o ar foi tirado de seus pulmões. Saber sobre si mesmo, suas relações, sua vida, desmoronava em torres de mentiras seguradas sob o peso do passado. Numa fração de segundos, a realidade transformou-se em um turbilhão. Ele não sabia mais quem eram as pessoas que realmente amava. Ele ficou paralisado, os rostos dos outros embaçados pela dor e confusão. O que mais o aguardava? E nesse pânico, a pergunta ecoou em sua mente. O que vem a seguir? Carlos estava paralisado, repleto de confusão e dor. O quê? Você não é minha mãe? As palavras da mulher o cortaram como uma faca. Ele olhou para sua mãe, buscando alguma explicação, mas tudo o que viu foi um olhar cheio de arrependimento. A sala cheia de pessoas, incluindo Pedro e Ana, parecia uma tempestade em um copo d'água. Os rostos das pessoas estavam em choque. O que mais poderia ser desenterrado? Enquanto os gritos da multidão ecoavam ao fundo, a verdade densa pairava no ar como fumaça. Ana, me diga a verdade, Carlos implorou, seu coração batendo descontroladamente. Ana, com os olhos cheios de lágrimas, vacilou. Carlos, eu nunca quis que você descobrisse assim, ela sussurrou, como se tentasse desviá-lo da dor. Pedro encarava os dois. Sua expressão era uma mistura de dor e estupefação. Isso não pode ser verdade. O que está acontecendo aqui? O olhar dele se alternava entre Carlos e Ana, tentando entender onde se encaixava nesse quebra-cabeça.
Um novo grito cortou o ar. A criança! Precisamos salvar a criança! Alguém gritou da multidão. Ele se virou, lembrando do filho que há pouco acreditava ser seu. O pânico tomou conta dele. Sem pensar, Carlos se lançou em direção ao tumulto. As chamas cresciam atrás dele, e o calor era sufocante. Carlos, não! Ana gritou, estendendo a mão, mas ele já estava a caminho. A multidão se aglomerava em torno da criança caída, um pequeno corpo que parecia tão indefeso. O coração dele acelerou. Cada passo o aproximava da verdadeira definição de seu ser: pai. Ele chegou até a criança e a pegou nos braços. Os paramédicos começaram a fazer seu trabalho, mas uma sombra de incerteza pairava no ar. O trabalho de resgate se tornava mais urgente enquanto Carlos tentava entender todas aquelas revelações. Enquanto olhava nos olhos da criança, lágrimas escorriam por seu rosto. Em meio a todo o caos, encontrou um momento de clareza. Você é meu filho, e eu vou te proteger. Carlos murmurou, uma nova determinação nascendo dentro dele. A força da paternidade o envolveu como um escudo. E, enquanto as chamas lambiam o passado, ele percebeu que o futuro ainda estava por vir. Então, ele virou-se para Ana e Pedro, que o observavam atordoados. Não importa o que nos trouxe até aqui. Temos que enfrentar isso juntos. Sua voz era firme, mas uma dor no peito ainda o consumia. As verdades gritando por espaço e revelações surgindo, mas havia algo mais importante agora. David estava de pé mais atrás, a expressão tensa, ainda parecendo conhecedor do segredo. Escolhas nos definem. Ele falou, a gravidade nas palavras ecoando. E agora a escolha é sua, Carlos. Seguir em frente ou sucumbir ao passado. Diante do olhar de todos, Carlos respirou profundo. Vamos enfrentar isso juntos, como família. Ele olhou nos olhos de cada um, compartilhando aquele momento de conexão. Naquele instante, a cadeia de mentiras se quebrava, dando lugar a um novo começo. Carlos sabia que não seria fácil, mas havia uma esperança que nascia. Com isso, ele sentiu seu coração se aquecer, mesmo em meio ao caos. Estava pronto para enfrentar o desconhecido. E assim, enquanto as chamas ainda ardentes queimavam o que restava de seu passado, a verdade finalmente começava a emergir. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas decidiu que lutaria por ele. A história deles estava apenas começando, e a vida, mesmo desafiadora, ainda tinha muito a oferecer. E se você chegou até aqui, não esqueça, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ser parte desse crescimento. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações.